alienação fiduciária, hipoteca e caução. Qual é a diferença entre esses três institutos? Aqui falando, né, de forma relacionada ao direito imobiliário. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e sejam bem-vindos ao canal. Ora, antes de falar da diferença em si, é muito relevante que eu fale para vocês do que esses três elementos eles se conectam, né? O que eles são, no caso, todos eles. Eles são meios de garantia. Meios de garantia. Garantia do quê? De um crédito. Normalmente, via de regra, né, de um crédito. De alguma forma você deve ou vai ficar devendo dinheiro e aí você precisa garantir o credor, aquela pessoa que você vai ter que pagar o dinheiro, que você, se você não tiver esse dinheiro, né, se um dia ele faltar para você, você terá outro meio para cumprir com a sua obrigação, que no caso seria o seu bem imóvel, nessa temática que a gente está tratando aqui, tá? Então, cada uma dessas situações aqui, ela tem uma lei específica que vai orientar, que vai falar mais sobre o elemento, tá? Então, aqui na alienação fiduciária, nós temos a lei 9514 de 97. Aqui na hipoteca, temos aí a lei, salvo engano, 5741/71. E a caução, você vai ver aqui esse nome aparecer diversas vezes na lei de locações, 8245 de 91, ok? Então, você tem aqui, cada hipótese, uma lei específica. E assim como cada um desses institutos é uma lei específica, também ele vai entrar, né, apesar de ser uma garantia, eu não posso utilizar, por exemplo, na alienação fiduciária, o termo caução. Ora, por que não? Porque na alienação fiduciária eu tenho aí um regramento próprio em que há a transferência da propriedade, do bem para o credor, transferência da propriedade para o credor, ok? Então, na alienação fiduciária acontece isso. E aí o devedor, ele fica, no caso, com a posse direta do bem. Aqui na hipoteca isso não acontece, tá? Aqui na hipoteca, nessa hipótese aqui, eu vou exemplificar, tá? Nessa hipótese, acontece que o imóvel ele também fica garantindo a dívida, mas não ocorre essa transferência de propriedade ao credor, ok? Ocorre a anotação na matrícula, então você vai ter lá a devida anotação. Aqui também, tá? Na alienação fiduciária também ocorre a anotação na matrícula, mas aqui é o que basta para a hipoteca, tá? Não ocorre a transferência de propriedade, mas ocorre a anotação na matrícula. Vou abreviar assim. E aí, a dívida que você contraiu para a aquisição desse imóvel, eventualmente, você vai ter que pagar. Se não pagar, o seu imóvel está hipotecado e aí o banco ele pode entrar com o procedimento judicial para reaver a garantia, né? Ou para executar a garantia, melhor dizendo. A caução, você vai ter esse termo, como eu falei, na lei de locações, certo? A caução é o seguinte, você vai estar oferecendo um bem móvel ou imóvel em garantia para que, caso venha a faltar o dinheiro para o pagamento aí dos aluguéis ou eventualmente num despejo, né, que você tenha ficado devendo alguma coisa ou precise executar a dívida de aluguel que ficou muito grande com o tempo, não sei, né? Diversas são as possibilidades aí. Aí você vai ter oferecido essa caução para caso falte esse dinheiro, para que o credor ele possa ter garantia de que vai receber o crédito, seja com o dinheiro, né? Ou seja, com um bem móvel ou imóvel que você vai dar em garantia. E aí essa caução também vai na matrícula do imóvel, tá? Então, você tem essas três situações diferentes. E uma outra situação bem diferente também aqui entre elas, tá? Por isso que é importante não errar o nome, eu não posso usar esse termo. Eu vejo muito, tá, pessoal, em ações, por exemplo, de alienação fiduciária, as pessoas usando o termo de hipoteca, mas está errado. Por quê? Porque processualmente falando, então aqui, ó, eu vou para essa tela aqui, falando de
processo judicial, vou abreviar, falando de processo judicial, você tem um rito, um rito diferente para cada situação. Ora, na alienação fiduciária, por exemplo, nem mesmo é um processo judicial, é um procedimento extrajudicial. Na hipoteca, caso não haja pagamento, aí você já tem um procedimento judicial. Na caução, também um procedimento judicial, ok? Via de regra é assim que acontece, tá? Mas aqui, no caso, na alienação fiduciária, é extrajudicial, porém pode ocorrer de, eventualmente, alguma situação ter que acabar indo para o judiciário, tá? Principalmente aí para reaver a posse, se for o caso. Mas aqui você tem um procedimento diferente, processualmente falando, para a hipoteca, para a caução e para a execução da alienação fiduciária. Por isso que eu não posso errar os nomes, embora todos eles sejam garantias. Ok? Então, essa é a diferença. Você vai usar cada termo em cada situação diferente. Ok? Então, quando você se deparar com um nome, saiba que esse nome, se a pessoa o utilizou de maneira correta, ela está fazendo uma referência aí que pode impactar em todos, aliás, acontecimentos aí em relação à execução da garantia, tá? Ela pode ser mais rápida, por exemplo, como na alienação fiduciária, ela pode ser mais demorada, por exemplo, como na hipoteca, ok? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, realmente essa é a diferença e você já tem a base legal aí para consultar mais detalhes sobre essas modalidades de garantia. Eu agradeço e até a próxima!